Boa noite. Nós somos a dupla 18 do projeto de programação dinâmica. Eu sou o João Vitor Valadão e eu vou dar uma introdução. Esse é o nosso repositório que a gente está utilizando. A gente escolheu 3 questões e resolveu por programação dinâmica. Essas são as pastas das questões e essa é a pasta das imagens que a gente colocou no README. As questões a gente tirou do LetCode, que ele permite que a gente vá compilando as respostas na hora para receber o approve, assim como se fosse um context do mod. E as questões a gente utilizou para utilizar 2 linguagens, cada um que era as que sentia mais familiaridade. Então eu fiz na questão em Java, o Avelino fez em Python. E aqui estão os comandos que a gente deixou no diretório, caso vocês queiram rodar a aplicação. Então, pulando para a primeira questão ela é um jogo de pulos, vamos dizer assim, do usuário. Então, você vai verificar se o usuário consegue. Esse vetor ele vai armazenar o maior salto possível naquela posição. Então, por exemplo, na primeira posição, onde tem um 2, o maior salto possível, ele conseguiria pular para o 3 e conseguiria pular para o 1. A questão pede para verificar se o usuário conseguiria chegar no final do vetor baseado nos maiores saltos que ele consegue. Então, nesse caso, do 2 ele poderia pular para o 3 ou para o 1, que no final chegaria em 1 e o 1 chegaria no 4. Então, ele retornaria true. Não importando o caminho que ele escolher, o importante é ter pelo menos um caminho que ele chegue no final. Mas, por exemplo, no segundo exemplo, o maior salto que ele consegue dar é 3. Então, ele poderia vir para o 2, para o 1 ou para o 0. Se ele chegar no 0, ele não tem mais saltos. Assim como se ele... Então, ele pode optar por pular no 2 ou no 1. Se ele pular no 2, ele também vai chegar no 0 e no 1. E a mesma coisa no 1. Quando ele chegar no 1, ele só vai ter o 0. Então, ele vai retornar falso, porque ele não consegue chegar até o final. Assim, a gente utilizou programação dinâmica para responder. E essa é uma questão utilizada, a gente utilizou o DFS, que é a busca por profundidade, né? Então, a gente vai passar o primeiro valor do DFS como 0, como sendo a posição do primeiro elemento, em que o DFS vai utilizar pelo index. Então, como a gente vai utilizar recursividade, a gente coloca aqui que quando o tamanho for menor ou igual a menos 1 ou igual a 0, ele vai retornar true, quer dizer que ele rodou todo o vetor e todo o vetor está interligado. Se o número anterior do index já tiver inserido, tipo assim, já tiver dentro da lista que a gente está verificando, então a gente vai retornar esse número e aqui a gente vai verificar essa variável máxima, que ela retém o número do index, porque aqui dentro que a gente faz a verificação. Então, a gente vai pegar, nesse caso, igual no exemplo, a gente vai pegar o maior dos 3 valores, que é como se fosse uma abordagem meio gananciosa, mas foi um jeito que eu percebi que ele funciona melhor. Então, a gente pega o maior dos 3 valores e ele vai começar por ele. Então, nesse caso, a gente vai começar, em vez de o 3 pular para o 2, a primeira tentativa que ele vai fazer é 3 pular para o 0. Que ele vai pegar o maior index e vai tentar lá. Então, e aí ele vai verificar se ele consegue pegar a resposta. Se a resposta retornar true, quer dizer que ele pode pular para lá. E assim ele vai continuar. Se não, ele vai voltar e vai diminuindo o valor desse index até ele retornar o último valor, e aí a gente seta esse valor para true, vem aqui e depois retorna ele. Caso ele faça tudo isso e não consiga, quer dizer que ele rodou todo o vetor e ele retornou falso. E assim a gente retorna essa resposta. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel. Opa, boa tarde, eu sou o Gabriel Avelino e vou falar um pouquinho mais sobre a questão número 2, né? Aí, indo para a questão 2, a gente tem essa questão chamada generate parênteses, que, dado um número n de parênteses, ele vai escrever uma função que gera todas as combinações de parênteses que são bem formados, que seriam parênteses completos, no caso, certo? Agora, olhando a entrada, por exemplo, recebe 3, ele vai ver de quantas formas eu posso fazer esse parênteses fechado, tipo, com 3 parênteses, certo? E na outro exemplo temos um que só forma apenas um caminho, que seria um parênteses fechado completamente do lado esquerdo e do lado direito. Agora indo para o código um pouquinho, função chamada generate parênteses, onde ele gera esse res, que é igual a um parênteses vazio, e chama essa função help, onde ele vai adicionando, né, nessa lista de res, ele vai adicionar a soma. Onde que, se o lado esquerdo for menor que n, ele vai adicionar
ele vai adicionar essa função help, vai chamar a função helper e vai adicionar do lado esquerdo o parêntese. E quando o lado esquerdo for maior que o lado direito, ele vai chamar a função helper novamente para adicionar do lado direito. E ali embaixo tem um print onde você poderia mudar as entradas para verificar se está correto a sua resposta. Agora, indo para a questão 2, ou para a questão 3, desculpa, é a questão chamada climbing stairs, onde você tem que escalar as escadas levando N passos para chegar ao topo. Só que para chegar no topo, você só pode dar apenas um ou dois passos. E de quantas maneiras distintas você pode chegar nesse topo? E recebendo agora o input n igual a 2, ele só vai poder retornar de duas maneiras, porque como está na explicação, você pode dar um passo mais um passo, ou você pode dar logo os dois direto. E se quando a entrada for 3, você vai ter três maneiras também, que vai ser um passo mais um passo mais um passo, ou dois passos e um passo mais dois passos. Agora, indo para o código, nesse código a gente tem essa função chamada deffClimber, onde ele recebe o self da classe e o n número de passos para chegar ao topo. Ele pode passar onde S igual a lista de S na posição 0, ele vai retornar 0, e S na posição 1 ele vai retornar 1, e S na posição 2 ele vai retornar 2 também. Aí, de quantas maneiras distintas a gente pode chegar no caminho no 40º passo, né? Aí ele vai chamar esse S, o index i, que é igual a S i menos 1 mais i menos 2, que são as maneiras para chegar nesse passo final. Aí ele chama esse return, que é onde ele retorna os diferentes caminhos, e ali embaixo a gente tem nosso print, onde que você pode chamar para alterar os valores para verificar se vai mudar. Por exemplo, ele só vai mudar a partir do 4. Ele vai ter vai ter 5 maneiras para você subir para o topo da escada. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado e até a próxima.